Nós vamos falar sobre essa parábola muito conhecida na Bíblia como a parábola do filho pródigo. Quando Jesus começou a contar essa história, parábola é uma história com uma lição ou várias lições espirituais. Quando ele começou a contar a parábola, diz assim, em Lucas 15, versículo 11. E Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos. Então, veja bem, a parábola é sobre um homem, um pai, e 2 filhos. Normalmente se fala do filho pródigo só. Fala-se de um. Mas a parábola não é sobre um só. A parábola é sobre 3 pessoas. Pai, um filho mais velho e o filho mais novo, que era o filho pródigo. O que quer dizer pródigo? O que quer dizer pródigo? Por que ele é chamado de filho pródigo? A palavra pródigo quer dizer desperdiçador, desperdício. O filho pródigo, ele foi assim chamado porque ele desperdiçou a herança do pai. A história fala que ele participou de muitas festas, bebeu, comeu, dançou, curtiu, gastou por um tempo. Mas o dinheiro acaba, não é verdade? Chegou uma hora que, quando acabou o dinheiro, acabaram-se também os amigos. E ele ficou sozinho. Quer dizer, ele desperdiçou tudo o que o pai deu para ele. Por isso ele é chamado de filho pródigo, filho desperdiçador. Como muitas pessoas, infelizmente, têm esse problema, não é? Às vezes, você, por exemplo, que teve uma vida difícil, você que teve uma infância difícil, você que sempre teve que lutar para ter tudo na vida, para você tomar um cafezinho, você tinha que lutar. A vida sempre foi difícil para você. Você vê, às vezes, outras pessoas que têm todas as facilidades que você nunca teve, desperdiçando tudo. Sim ou não? E você fica pensando assim, se eu tivesse isso. Se quando eu era mais jovem eu tivesse a chance que essa pessoa está tendo. Muitas pessoas, porque quando vem fácil, normalmente vai fácil também, não é? Como ele não teve que trabalhar para ganhar nada, então aquilo veio fácil, ele jogou tudo fora. E muitas pessoas que não tiveram de passar pelas lutas da vida para conquistar o que elas têm, então elas acabam desperdiçando. E como diz o ditado, só dá valor depois que perde. Quando ele perdeu, o filho pródigo perdeu, quando ele se achou lá na lama, porque ele chegou na lama, a situação dele era tão precária, que ele com fome, querendo comer, ele queria comer a comida dos porcos, e o dono dos porcos não deixava ele comer. Então, quando ele viu a situação que ele tinha caído, ele caiu em si, e aí ele deu valor. Ele decidiu voltar. Ele tomou essa decisão, esperando que o pai iria jogar na cara dele e falar, não te avisei? Eu não falei para você que ia dar tudo errado? Que você ia ver? Ele esperava que o pai iria ficar irado com ele por ter desperdiçado tudo. Mas a recepção do pai foi completamente diferente. O pai, quando viu o filho ao longe, chegando todo sujo, maltrapilho, correu para abraçar o filho. Correu. E aí diz a partir do versículo 25, diz assim, que quando ele voltou, o pai o trouxe para casa, e aí o seu filho mais velho, o irmão do filho pródigo, o seu filho mais velho estava no campo.
E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o irmão mais velho, se o quê? Se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, quem? Olha como ele fala do irmão dele. Olha como ele fala com o pai e como ele fala do irmão. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, com prostitutas, mataste o bezerro cevado. Quer dizer, o filho mais velho, que tinha andado certinho, trabalhado, né, vivido a vida certinha em casa, ficou magoado. Tanto com o irmão ele já estava. Desde que o irmão foi embora, ele provavelmente adquiriu aquela mágoa do irmão. Meu irmão ingrato. Mas quando o irmão voltou e o pai o recebeu daquela forma, com misericórdia, com perdão, com alegria, poxa, meu filho voltou. E só quem é pai entende isso, né? Quem não é pai? O irmão não era pai, então ele não entendeu. Mas quem é pai, quem é mãe, sabe o que o pai sentiu. Então, quando o irmão viu a atitude do pai, o que ele fez? O que ele sentiu? Ele ficou com uma mágoa dupla. Agora não era só mágoa do irmão. Agora era mágoa também. Por que ele ficou com mágoa do pai? Porque ele achava-se no direito. Ele pensava assim, poxa, eu sempre fiz tudo certinho, te servi, não faltei um dia, não desperdicei nada, tenho sido um bom filho. E o Senhor nunca me deu nem um cabrito. Olha só, por causa de um cabrito. Por causa de um cabrito, o filho mais velho, causando toda uma celeuma, todo um problema. E o pai teve que falar para ele, meu filho, você está vendo tudo errado. Você conhece pessoas que são assim? Que veem tudo errado? Entende tudo errado, vê tudo errado. Ela só vê o lado ruim das coisas, ela não consegue ver o lado bom de nada. Assim como também existem pessoas que elas conseguem ver o lado bom de tudo. Até de uma tragédia, elas conseguem ver o lado bom. Elas são positivas, têm bons olhos. As pessoas de Deus são assim. Mas a pessoa que está vazia de Deus, ela não consegue ver o bem em nada. Nem quando uma coisa é boa, ela consegue enxergar o bem. Ele entendeu tudo errado. O pai falou para ele assim, meu filho, eu não te dei um cabrito, porque tudo que é meu já é teu. Você é dono de todo o rebanho. Eu preciso te dar um cabrito, você está aqui em casa, se você quiser matar um cabrito, você pode matar 10, você pode matar 100 cabritos se você quiser. Você já é o herdeiro de tudo, o herdeiro único agora. Mas ele não enxergava isso, ele ficou magoado com a bondade e a misericórdia do pai. O filho pródigo, ele se humilhou. E por causa da humildade dele, teve chance para ele. Amém? A humildade desarma qualquer pessoa. A humildade desarma. Quando você erra e você é sinceramente, não é de teatro não, não é para fazer média não. Quando você sinceramente se humilha para alguém depois de ter errado, a sua humildade,
quebra a pessoa. A humildade quebra o gelo, quebra as rixas, quebra as divisões. Tem muita gente aqui que só precisa ser um pouquinho humilde para restaurar o casamento, para restaurar o relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão. Só precisa disso. Você só precisa chegar lá para a pessoa, ser humilde e falar: me perdoa. Me perdoa, eu te perdoo pelo que aconteceu, mas eu te peço perdão também, porque eu também não fui fácil, eu não te tratei como eu deveria ter tratado. Quando você se humilha, você quebra o gelo, as barreiras que estão ali separando vocês. Você vê que na história do filho pródigo, dos 2 filhos, né? Eu vou começar a falar agora, dos 2 filhos, não só filho pródigo, porque a parábola é sobre 2 filhos e um pai. Você vê que nessa história, o filho pródigo, supostamente o maior errado da história, termina a história feliz, bem, reconciliado com o pai, de volta em casa. Sim ou não? O filho pródigo termina a história bem. Mas o filho mais velho termina a história mal. Começou bem e terminou mal. Por causa de quê? Mágoa no coração. O perdão une e permite o quê? Foi o que o pai fez com o filho pródigo. Perdoou. E aquilo curou, os uniu e permitiu que ele recomeçasse. A mágoa, ela adoece o coração, começa com o coração e como um câncer vai espalhando. Vai para a mente, primeiro começa com um sentimento de raiva. Vai para a mente, a pessoa começa a justificar aquele sentimento. E depois até o corpo adoece. E muita gente está doente por causa de mágoa, não por causa de doenças que os médicos podem curar. E a última lição. Enquanto você não perdoar, sua vida ficará travada. A mágoa não trava a vida de quem magoou. A mágoa trava a vida do magoado. Se você quiser destravar a sua vida, você tem que liberar o perdão.